As orações reduzidas, elas aparecem na sintaxe e elas estão muito ligadas à nossa estrutura sintática. Uma coisa importante, para que você entenda o que é uma oração reduzida, você tem que saber o que é uma oração desenvolvida. Então, nós temos duas situações. Temos oração reduzida e temos oração desenvolvida. A reduzida é praticamente uma oração que vem de uma desenvolvida, porque ela é menorzinha, tá? O nome reduzida é por isso mesmo. Venha comigo aqui um pouco ao quadro, só para você perceber isso aqui melhor. Olha só. A noção básica é assim, ó. Nós temos uma oração reduzida, aqui, ó, reduzida, e temos a oração desenvolvida. Então, temos aqui, ó, oração reduzida e desenvolvida. Qual que é a diferença entre elas? Nós temos alguns pontos importantes que determinam, assim, a diferença. Como que acontece isso, ó? Primeiro ponto, em relação a conectivos, tá? Aqui não há, por exemplo, conjunção, você não vai começar com conjunção e também não começa com pronome relativo. E aqui é o contrário, na desenvolvida, você vai ter a conjunção aqui marcada ou então o pronome relativo, né? Um ou outro aqui. Outro ponto importante, em relação ao verbo, quando você tem uma oração reduzida, o verbo não está conjugado. Ó, não está conjugado, tá? Ou, vou marcar aqui, ó, o verbo. E na desenvolvida, o verbo, ele está conjugado, tá? O que é verbo conjugado mesmo? Não se esqueça, é quando o verbo está no presente, no pretérito ou no futuro. E na reduzida, como o verbo não está conjugado, como é que ele aparece, tá? Então, o verbo aqui, ó, ele aparece ou no infinitivo, ou ele aparece no gerúndio, ou ele aparece no particípio, tá? Então, quer dizer que quando a gente trabalha com verbos, com orações, perceba, na reduzida não tem conjunção, o verbo não está conjugado, não tem nenhum tipo de conectivo. E o verbo tem que vir no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Aqui a oração vai começar com uma conjunção ou pronome relativo e o verbo sempre está conjugado. Lembra que verbo conjugado é quando o verbo está ou no presente, ou no pretérito, ou no futuro. Então, essa é a minha base. E, olha que interessante, se eu tenho uma oração e o verbo está no infinitivo, eu vou chamá-la de oração reduzida de infinitivo. Se o verbo está no gerúndio, oração reduzida de gerúndio. Se está no particípio, oração reduzida de particípio. Então, visualmente, você tem que saber que as duas existem, uma vem derivada da outra ali, teoricamente. Começando agora com orações de infinitivo. Vai comigo à tela, então. Olha só. As orações reduzidas de infinitivo, então, são aquelas em que o verbo está sempre aqui, ó, na forma nominal. E nesse caso, por ser de infinitivo, vamos chamá-la de uma oração reduzida de infinitivo aqui. Essa é o primeiro ponto importante. As orações que podem estar neste formato são as orações subordinadas, substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então, quer dizer que eu preciso entender aqui, ó, a noção do que é uma oração subordinada substantiva, uma adjetiva e uma adverbial, porque elas são iniciadas por conectivos e elas podem estar na forma reduzida de infinitivo. Exemplo aqui, ó. Reduzida. É essencial comparecer no evento. Veja, comparecer aqui, ó, é o meu verbo, aqui é a minha oração, e esse verbo está como? No infinitivo e não tem conectivo. Na frase desenvolvida, como é que ela fica? É essencial que você compareça. Aí eu tenho agora uma conjunção, que aqui é uma CSI, e olha o verbo, agora ele está conjugado. Então, essa é a diferença básica quando nós temos oração reduzida e desenvolvida.
Então, sempre vai ser assim, tá? Quando você pensar em orações reduzidas, você tem a reduzida e tem a desenvolvida. E temos aí subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Sempre dessa maneira aqui. Então, olha só a tela de novo. Aqui o primeiro exemplo é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, oração com função de sujeito aqui. Agora, a seguinte, eu vou ter um exemplo de uma oração que é objetiva direta, ou seja, função de objeto direto. Então, vamos lá. Os alunos não sabiam o quê? Não sabiam ser o dia da prova. Verbo no infinitivo sem conectivo algum. Agora, na desenvolvida, não sabiam que era dia de prova. Aqui eu tenho uma CSI e aqui um verbo conjugado. Continuando, temos aqui agora a objetiva indireta. A mesma lógica sempre, mas temos agora a substantiva objetiva indireta, ou seja, a função de objeto indireto. Exemplo agora aqui prático. O médico insistiu em fazermos dieta. O médico insistiu em algo, veja que a preposição aqui, ela é necessária quando você tem um objeto indireto. Fazermos aqui, fazermos, verbo não está conjugado. Na desenvolvida, insistiu em que, agora veja que eu tenho aqui uma conjunção integrante, fizéssemos verbo conjugado aqui. Aí você olha assim, tá, professora, mas fizermos aqui, ó, ele não está conjugado? Não está. Parece, mas ele não está conjugado aqui, não. Veja comigo um pouquinho a tela. A tela não, ó, o quadro. Olha só. Quando você fala assim, ó, insistiu em fazermos. Aqui o que você tem? Você tem o verbo fazer aqui, ó, que ele está no infinitivo. E esse mos aqui, nós chamamos isso de uma desinência verbal. Então, a dessa desinência verbal aqui mostra que esse mos se refere à primeira pessoa do plural, que seria aqui, no caso, o nós, tá? E o verbo ele está assim no infinitivo. Aproveitando, lembre-se de que o infinitivo é quando o verbo fica ar, ir ou ir. Como é que é o gerúndio? O gerúndio é NDO e o particípio você tem ado, ido e também há aqueles que são os irregulares, como feito, dito e tudo mais. Então, por mais que pareça, esse verbo não está conjugado. Ele está no infinitivo aqui, tá? O que eu tenho é uma desinência que determina primeira pessoa do plural. É só isso. Mas o verbo ele não está conjugado aqui. Continuando. Agora um exemplo de uma oração substantiva que ela é completiva nominal aqui, ó, tá? Ou seja, exerce a função de complemento nominal. Temos o seguinte, eu tenho esperança de conseguirem um emprego. Ó. Tenho esperança de algo, a preposição vem aqui, ó. Conseguirem é a mesma situação do fazermos. Você tem aqui, ó, conseguir. Isso aqui, esse em aqui, ó, é uma desinência verbal. Então, cuidado que o verbo não está conjugado. Agora, na frase abaixo, esperança de que, aqui eu tenho uma CSI, consiga um verbo conjugado. Também temos aqui uma oração, que ela é a nossa oração predicativa, função de predicativo do sujeito aqui. Aí, vamos lá. O melhor é ser sempre feliz. Veja, verbo aqui no infinitivo. O melhor é que eu seja feliz. Aqui eu tenho uma CSI, aqui eu tenho o verbo conjugado. Ou seja, quer dizer que sempre quando a gente trabalha com oração reduzida, você vai ter um verbo que não está conjugado, mas cuidado. O infinitivo ele pode estar também, às vezes, flexionado. Então, atenção para identificar isso. O verbo conjugado é um verbo que sozinho determina presente, pretérito ou futuro. Continuando agora ali na tela, vamos lá.
Agora, finalizando as substantivas, temos aqui, ó, a substantiva apositiva, que é aqui, ó, função de aposto. Então, aqui nós temos a pontuação, ó. Apenas quero uma coisa, 2 pontos. O que é? Encontrar o meu próprio caminho, verbo no infinitivo. Apenas quero uma coisa, o quê? Que, conjunção aqui, eu encontre, verbo conjugado. Então, você sempre vai ter essa conjunção aqui. Temos ainda, agora, a oração que é adverbial também. Nesse caso, um exemplo de causal aqui, então. Ou seja, causal indica causa. Exemplo aqui para você, ó. Por ser sempre assim, já ninguém dá atenção. Porque é sempre assim. Então, veja que nesse aqui, ó, esse por aqui, cuidado, ele não é conectivo, né? Ele é aqui uma conjunção, uma preposição apenas aqui. E o verbo continua sem conjugação. Na desenvolvida, você vai ter aqui, ó, uma conjunção e aqui o verbo conjugado. Isso acontece com todos os adverbiais aqui. Temos mais um exemplo, ó, adverbial condicional aqui. Então, temos o seguinte, sem arrumarem o quarto, não iremos ao cinema, ó. Arrumar é a mesma situação. Arrumar, verbo não está conjugado aqui, ó. E esse em aqui, ó, é a desinência verbal. Cuidado para que você não se confunda em relação a isso daqui. Então, nós temos uma condição para que alguma coisa aconteça. Aí, no exemplo abaixo, ó, caso não arrumem, aqui é a minha conjunção e aqui o verbo conjugado. Sempre desse jeitinho aqui. Continuando. Temos também a concessiva aqui, ó. Então, mesma coisa, né? Expressa uma concessão aqui. O exemplo claro, ó. Sem saber nada sobre você, eu acredito. Embora eu não saiba, ó, conjunção aqui, verbo conjugado. Temos agora um exemplo de uma adverbial temporal aqui. Vamos lá. Ao entrar em casa, opa, ao entrar, veja verbo aqui, isso aqui é uma expressão bem comum. Aí, exemplo, quando entrei em casa, que é a oração desenvolvida. Temos ainda a nossa adverbial final aqui, ó, tá? Mesma lógica também. Para poder descansar. Para que eu pudesse descansar. Então, resumindo, as adverbiais, tanto as substantivas quanto as adverbiais, qualquer uma que seja reduzida, cuidado que o infinitivo ele pode estar ou não flexionado. E preposição não vale, tá? A preposição ela está ali por outro motivo. Os conectivos que determinam quando a oração é desenvolvida ou não são as conjunções, de forma geral, e os pronomes relativos. Então, preposição, ela está ali, mas é porque ela inicia uma expressão adverbial. Mas não é o conectivo que vai mostrar que preposição não conjuga verbo. Agora, conjunção conjuga verbo e pronome relativo também. Então, por isso que você tem somente esses dois conectivos aqui. Continuando ainda, temos agora aqui um exemplo de uma consecutiva ainda aqui, ó, tá? Que é a ideia de causa e consequência. A consecutiva expressa uma consequência. Ela comeu tanto ao ponto de vomitar, ao ponto que vomitou. Mesma lógica aqui. A adjetiva é um pouquinho mais restrita, mas pode acontecer de aparecer uma oração que seja adjetiva. Então, vamos lá. A patinadora, a rodopiar no meio do palco. E a patinadora que rodopiava. Então, pense comigo. Para que haja uma adjetiva, pergunte assim, quem que rodopiou? A patinadora, tem que ter relação com o substantivo. Quem rodopiava? A patinadora. E ainda posso trocar esse que por a qual rodopiava. Então, essa é a minha base que eu tenho acerca das orações quando elas são substantivas, que elas podem ser subordinadas, né? Podem ser substantivas, adverbiais ou adjetivas. E isso quanto às orações reduzidas de infinitivo. Temos ainda agora as orações de gerúndio. Então, quer dizer que temos aqueles de infinitivo, aqueles casos de infinitivo, e temos os casos de gerúndio. Claro que sim. O gerúndio sempre é o NDO, gerúndio não tem flexão. O infinitivo você encontra flexão em relação a plural ou singular, ali pode acontecer. Agora, o gerúndio não, tá?
Gerúndio é sempre NDO. Não importa o verbo, não importa o sujeito, nada. Gerúndio sempre vai ser NDO. Então, comigo lá, tela, olha só. Então, as orações de gerúndio são aquelas em que você tem a forma do verbo na forma nominal de gerúndio. E elas podem ser adjetivas ou adverbiais. Então, aqui a gente já consegue fazer depois uma tabelinha. Vou explicando. Deixa eu primeiro aqui ó, o quadro. Vamos fazendo aqui, então, para a gente poder fazer já um resuminho. Vamos fazendo o nosso resumo aqui, ó. Então, as orações reduzidas de infinitivo, elas podem ser as subordinadas substantivas, podem ser as subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas. Adverbiais e as adjetivas. Agora, as orações reduzidas de gerúndio, elas também são mais restritas. Você não vai encontrar substantivas reduzidas de gerúndio. Aqui você vai ter apenas as adverbiais e vai ter aqui as adjetivas. Vai já marcando aí, ó, o nosso resuminho aqui. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho dessas daqui, ó, as orações reduzidas de particípio também. Então, vamos lá para a tela de novo. Temos o seguinte, exemplo aqui, ó, da mesma forma, não sendo honesta, ó, o verbo aqui no gerúndio, e como não foi honesta, conjunção, verbo conjugado. Então, reduzida aqui, desenvolvida aqui, sempre na mesma perspectiva. Outro exemplo, aqui, essa aqui era causal, né? Vamos marcar aqui. Então, essa aqui é a nossa oração, que é a ideia de causa aqui, ó. Temos ainda a noção de condição, que é adverbial condicional. Lembre-se que só são adjetivas ou adverbiais aqui. A mesma dinâmica. Precisando de ajuda, olha aqui o gerúndio aqui. E daí, caso precise de ajuda. Conectiva aqui, conjunção, verbo conjugado aqui. Sempre na mesma perspectiva. Outro exemplo. Temos aqui agora um exemplo de uma concessiva aqui. Depois uma temporal, que são as noções adverbiais aqui. Então, vamos lá. Respeitando o combinado, olha o gerúndio aqui de novo. Aí temos, ainda que respeitem o combinado. Então, aqui nós temos só o verbo no gerúndio. Depois, chegando à entrada do prédio, gerúndio aqui. Aí, desenvolvida, o conectivo, verbo conjugado. Então, sempre que você encontrar orações em que você tenha o verbo sem estar conjugado, ele vai ser classificado conforme o verbo aparece. Se for um verbo não conjugado e no infinitivo, você classifica dessa forma, reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. E perceba que no caso aqui, eu sempre tenho que olhar o contexto para entender quando é que eu classifico como concessiva, causal, sempre eu olho ali a relação, porque como não tem conectivo, não tem conjunção, quando você acha uma conjunção, achei o quando, já é fácil marcar que é tempo, o ainda que, o embora. Quando não existe conectivo, você tem que ficar atento para verificar a relação entre as orações e daí fazer a análise. Então, dá um pouquinho mais de trabalho com certeza aqui. Para a tela de novo. Agora, o exemplo aqui de oração subordinada adjetiva aqui. Então, veja. Vi 5 atletas da seleção correndo no calçadão. Veja, correndo é um verbo no gerúndio aqui e fala dos atletas. Então, veja que nesse caso, eu tenho um gerúndio, mas que se refere aos atletas, que é um substantivo. Agora, na reescrita, vi 5 atletas que corriam. Então, veja que aqui, quando é desenvolvida, fica mais fácil. Que eu posso falar assim, ó, os quais corriam. Fica mais claro que quem corriam eram os atletas. Por que eu digo isso? Quando você tem uma oração adjetiva, sempre a oração vai estar ligada a um substantivo. Então, perceba que o correndo ali, por mais que pareça o modo, mas veja, eu consigo perceber que são os atletas que correm.
Então, ali eu estou caracterizando um substantivo. E a adjetiva sempre vai ser assim. Ela tem como função básica caracterizar um substantivo e, às vezes, um pronome. Mas, teoricamente, a regra geral é ir para um substantivo. Continuando. Temos ainda aqui agora as orações de particípio aqui. As de particípio, claro, o próprio nome já diz, elas estão, o verbo vai estar no particípio. Lembre-se de que o particípio ele pode ser regular, que daí você vai ter aqui, ó, ado ou ido, comprado, saído, entendido, e pode ter os irregulares. Aí você vai ter lá dito, feito, que são aqueles entregue, que são alguns tipos de particípios que eles têm uma característica particular mesmo, por isso que a gente chama de irregulares, tá? Podem ser aqui como? Podem ser reduzidas as de particípio adjetivas ou adverbiais. Vamos aqui então ao nosso quadro, para a gente poder fechar aqui nossa marcação aqui, ó. Então, quer dizer que elas podem ser reduzidas às adverbiais ou às adjetivas. Perceba então que as substantivas, elas só vão aparecer reduzidas de infinitivo. Elas não vêm como gerúndio nem como particípio. Você pode já eliminando aqui algumas possibilidades. Então, aqui você tem todas podem estar no infinitivo e aqui gerúndio de particípio só as adverbiais e as adjetivas. Já consegue fazer aqui uma listinha básica para você entender como elas se organizam aqui. Agora, para a tela. Vamos lá, então. Quando nós temos aqui uma oração que expressa uma causa, então temos uma adverbial aqui, ó, causal, expressa uma causa aqui. Então, temos o seguinte, arrependido tentou resolver a situação. Então, veja, arrependido, ido aqui, ó, tá? E depois, verbo no particípio, aqui o ido. Na construção, nós temos se arrependeu, verbo conjugado, conectivo uma vez que é o conectivo de causa aqui. Também podemos ter uma adverbial condicional aqui, ó, adverbial condicional. E veja, a ideia é ter uma condição aqui marcada, ó. Cumprida a promessa, cumprida, você tem aqui, ó, um particípio. Aí, desde que cumpra a sua promessa. Então, tem o conectivo, verbo conjugado aqui. Continuando, temos ainda a concessiva, que ela vem assim. Resolvido este problema, outras dificuldades virão. Aí, mesmo que resolvam este problema, conectivo, verbo conjugado. Temos ainda a noção de tempo aqui, que é a temporal. Chegada à casa, o telefone tocou, tá? Então, eu tenho aqui, ó, particípio, verbo aqui e depois, na desenvolvida, conectivo, verbo conjugado. E ainda temos a nossa adjetiva, que também pode estar no particípio, ó. Já foi usado o material comprado por mim, ó, particípio aqui. Já foi o material que comprei, ou seja, o qual eu comprei. Uma dica importante que é muito comum, nós temos, quando você tem o particípio, as orações subordinadas adjetivas, elas são muito comuns, nós temos os particípios ligados a isso. Como é que eu sei? Perceba que quando você trabalha com um adjetivo, você vai caracterizar alguma coisa. Então, ao invés de que comprado, ele está ligado a material que é um substantivo. Então, quando você tem uma adjetiva, sempre você vai ter como referência ou um substantivo ou um pronome, para ficar mais fácil você perceber quando é uma coisa, quando é outra. Essa é a minha base aqui, tá? Então, para mim agora aqui, o que você vai entender? A oração, quando ela vem na forma reduzida, você tem que se lembrar dos conectivos. Não pode haver conjunção, não pode haver pronome relativo. O verbo também não pode estar conjugado. Então, a oração reduzida, por isso que ela é chamada de reduzida, porque ela não tem conjunção pronome relativo e o verbo vem mais reduzidinho, porque ele não tem a conjugação dele, não indica flexão de nada.
E na desenvolvida é o contrário. Eu tenho que ter a conjunção ou o pronome relativo e tenho que ter o verbo conjugado. Então, uma, digamos que é o contrário da outra, e uma vem derivada da outra. A base é assim: conforme aparece o verbo, se é infinitivo, eu chamo reduzida de infinitivo e assim por diante. Sempre que conta é o primeiro verbo. Se eu tiver uma locução verbal, sempre você conta o primeiro verbo que aparece para classificar a oração. Então, por exemplo, se fosse uma frase assim, por ter saído cedo. Por ter saído cedo, conseguir chegar no horário correto. Então, por ter saído cedo. Veja que o ter é infinitivo, saído é particípio. Como é que classifica a oração? Sempre pelo primeiro verbo. Por ter saído, o primeiro verbo está no infinitivo. Então, eu classifico como oração reduzida de infinitivo. Sempre dessa maneira aqui, tudo bem? Então, ó, fechamos aqui a noção básica de orações e as orações reduzidas têm esse nome porque elas são realmente reduzidas, sem conjunção, sem pronome relativo, sem verbo conjugado.